Olá, graça e paz! Estamos aqui com mais uma edição do programa Bate-Papo com o Professor. Hoje estamos recebendo o professor Ronald Santos, direto do Rio de Janeiro, que está ensinando a matéria aqui em Juiz de Fora, Autoridade do Crente. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pastor Marco Túlio. Boa tarde para você que está assistindo a gente de casa, ou bom dia, ou boa noite. Vai depender do horário que você vai assistir esse momento. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho dessa matéria, dessa visão. Vai ser um tempo maravilhoso. É isso aí. Queria saber primeiro, professor, o que te marcou ou como você conheceu o Rema? Então, me indicaram, a escola Rema quando eu ainda estava... quando eu era mais jovem, obviamente, mesmo não sendo tão velho. Mas eu fui apresentado a essa escola, comecei a conhecer através de uma aula demonstrativa, a respeito de verdades que me marcaram muito, Eu lembro que a minha experiência com o Rema, as primeiras aulas que eu fiz, dentro dessa escola, mexeram tanto comigo a ponto de eu chegar em casa e me perguntar se eu realmente já tinha lido alguma vez a Bíblia na minha vida, porque foram verdades que me marcaram muito, muito chocantes naquela época, assim. A minha experiência com o Rema foi literalmente assim, transformadora, foi impactante. Amém. E dentro dessa matéria, a autoridade do crente, o que mais te marca nessa matéria? O que mais te chama atenção nessa matéria? O que você poderia falar para as pessoas que estão assistindo que ela tem que fazer o Rema por causa dessa matéria? Então, quando a gente fala de autoridade do crente, embora tenha muito assunto, muita coisa interessante, eu acho que o que ela causa de impacto, ou de diferença na nossa vida, que é mais relevante, é libertar a gente do medo, Porque assim, a gente sabe que medo não é algo que pertence a nós como filhos de Deus, medo não é algo que tem que fazer parte da nossa vida. E a gente, infelizmente, vê nos dias de hoje, filhos de Deus, cristãos, que vivem uma vida debaixo do medo, que vivem uma vida com medo do diabo, com medo do demônio, com medo do escuro, com medo de cemitério, com medo de um monte de coisa que a gente já foi livre, Nós já fomos libertos disso aí. Então, é uma matéria que vai trazer a consciência de que nós, como igreja, nós como filhos de Deus, temos autoridade, sobre toda a obra do inimigo, sobre tudo aquilo que o diabo faz ou tenta fazer por aí. Então, eu acho que o maior impacto que essa matéria pode causar na vida de um cristão, em primeira instância, é libertá-lo do medo. É fazer com que ele viva uma vida sabendo da posição que ele tem em Cristo. Você falou aí de ser livre. Eu já ouvi algumas perguntas e eu quero te fazer essa pergunta, nesse momento. Nós somos livres? Nós estamos livres ou nós seremos livres? Então, quando a gente vai falar a respeito daquilo que Cristo fez na cruz, todas as obras que Cristo fez, Ele já fez. Então, elas estão para a gente no tempo passado, O sacrifício de Jesus já aconteceu, a redenção já aconteceu. Então, aquilo que nos pertence já foi liberado, já está acessível. Essa pergunta é interessante porque ela vai falar se nós estamos, somos ou seremos. E, infelizmente, você vai encontrar cristãos em todas essas fases aí. De forma geral, como crentes e filhos de Deus, nós já fomos livres. E nós estamos livres, Somos livres no Senhor. Mas tem gente que, mesmo estando dentro desse pacote, da família de Deus, não sabe o que tem. E por não saber o que tem, não acessa o que Cristo disponibilizou. Então, é um tipo de pessoa, deixa eu ver como é que eu vou te explicar. É um falso livre, É uma pessoa que tem a liberdade por direito, mas ela não sabe que aquela liberdade está disponível. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de dar o exemplo. Quando a gente teve aqui no Brasil, há muitos anos atrás, a Lei Áurea, que foi assinada, onde libertou os escravos no Brasil, mesmo sendo um decreto oficial, mesmo sendo uma lei que já estava proporcionando liberdade para o povo, muitos escravos no dia seguinte não passaram a ter uma vida de liberdade. Por quê? Porque a informação da liberdade não tinha chegado ainda. Então a gente passou ainda muito tempo, mesmo tendo a liberdade proporcionada para aquelas pessoas, muitos passaram ainda uma vida de escravidão, porque eles não tinham acesso à informação de que eles eram livres. Então, respondendo a sua pergunta, nós somos livres em Cristo, mas tem pessoa que acha que ainda vai ser livre, porque ela não sabe o que a lei já garante para ela. A lei, no caso que diz respeito à nossa vida, a lei espiritual, Romanos vai falar que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo de uma nova lei, da lei da liberdade. Então você, que ainda não sabe totalmente a sua identidade em Cristo, ou seja, quem você é, você acabou de entender que você já é livre. Então, venha fazer o Rema, venha conhecer mais e indique o Rema para outras pessoas. Amém, isso aí. Então, dentro dessa matéria, fala para a gente então um pouquinho o que é autoridade e como que essa autoridade foi dada para o homem.
Então, a gente costuma falar a respeito da definição, né, mais básica de autoridade, e essa definição é poder delegado, né? A autoridade é um poder que eu distribuo para alguém. Quando a gente ensina essa matéria na escola Rema, a gente sempre usa o exemplo de um guarda de trânsito ou de algum policial, de alguma autoridade civil, né? O guarda de trânsito, ele está ali representando uma lei que é maior do que ele. Ele está ali representando uma instituição que é maior do que ele, que é o Estado. O guarda em si, ele não tem o poder, né, na sua própria força ou em quem ele é, para conseguir parar um carro, para conseguir conter uma carreta, um caminhão. Mas quando ele está ali fardado, vestido, representando uma instituição, quando ele levanta a mão no trânsito, aquele carro que está passando, ao reconhecer a autoridade que está sobre o guarda, aquele carro vai parar. Então, quando a gente fala que a autoridade é um poder delegado, é porque, da mesma forma como aquele guarda ali está representando alguém que é superior, eu e você, né, nós que somos igreja de Cristo, nós representamos a Deus, que é a autoridade superior, e recebemos de Jesus esse poder delegado, né? Jesus vai falar para os seus discípulos: eis aí, vos dou ou vos dei autoridade, né, para pisar em serpentes e escorpiões. Então, a autoridade, né, da forma mais simples, é um poder delegado, é um poder que a gente recebeu de Jesus para exercer a autoridade sobre essa terra. Como que isso começou, né? Quando Deus criou o homem, quando ele criou o projeto original com Adão e Eva lá no jardim, Deus deu responsabilidade para Adão e Eva, né? Em Gênesis 1:26 vai falar que Deus deu domínio, disse Deus para Adão e Eva: dominai, né, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres. E essa palavra domínio, governo, também significa autoridade. Então Deus, ao criar a terra, ao criar tudo que estava na terra, colocou esse homem como sendo responsável, colocou esse homem como sendo alguém para cuidar, para governar, para comandar. E essa era a autoridade que Adão tinha. Tudo que estava na terra, criado por Deus, estava debaixo da supervisão de Adão. Então Adão e Eva estavam na terra para comandar a terra, para reger a terra, né? A gente consegue até perceber que o que estava no coração de Deus era, assim como Deus governava e reinava no céu, Adão e Eva iam governar e reinar na terra. Então o homem foi criado já com essa autoridade inata. O homem foi criado já com essa palavra. O primeiro atributo que Deus compartilhou com o homem na criação foi a capacidade de dominar. Quando Deus cria um homem, em Gênesis 1:26, a primeira coisa que Deus diz a fazer esse homem tinha ele domínio. Então a primeira coisa que Deus deu para o homem foi o direito de comandar, de governar. Só por aí a gente já vê como é importante entender o que é essa autoridade e entender como ela é importante. Porque foi a primeira coisa que Deus deu para o homem. Para tomar conta da terra, você vai precisar dominar. Então a autoridade estava sobre ele. Então o homem recebeu esse poder delegado, que é essa Isso. autoridade, e aí ele perde com o pecado. Perde. E aí, depois disso? Agora, Adão e Eva tinham, mas e nós agora que somos cristãos? Nós temos acesso a essa autoridade novamente? Então, aí a gente vai passar pelo plano de Deus para resgatar essa autoridade do homem, né? Como que o homem acabou perdendo essa autoridade? Adão e Eva, eles estavam ali no jardim, e enquanto eles estavam guardando aquilo que Deus falou, enquanto eles estavam guardando a palavra que Deus tinha dado, eles estavam debaixo, né, da bênção, debaixo daquilo que Deus tinha estabelecido. Mas todo mundo sabe, né, que Eva come do fruto, escuta a voz da serpente, Adão escuta a voz de Eva, come também do fruto, e naquele momento o homem perde, né, essa autoridade. De que forma? Romanos tem um versículo interessante onde o apóstolo Paulo vai dizer que você se torna servo daquilo que você obedece. Então, enquanto Adão e Eva estavam obedecendo a Deus, eles eram servos de Deus, de certa forma. Mas no momento que eles escolhem obedecer à voz da serpente, Adão se coloca debaixo de um outro tipo de senhorio. Adão e Eva deixam a cobertura de Deus e se colocam debaixo da cobertura de Satanás. E nesse momento, ele literalmente entrega o governo que ele havia recebido de Deus para aquele agora quem ele tinha escolhido obedecer, né? Deus deu o governo para o homem e o homem, de livre e espontânea vontade, entregou esse governo para Satanás, né? Adão não foi forçado a fazer, não foi manipulado. Eva sim foi enganada, mas Adão escolheu, ele comeu sabendo o que estava fazendo. E o ato de escolha do homem, né, de comer de forma errada, de se apropriar de algo que não deveria, colocou ele nessa posição. E aí ele entregou essa autoridade para Satanás, né? Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, armou, né, ou bolou um plano. Na verdade, a gente sabe que Deus nada pega nosso Deus de surpresa, né? Então Deus criou um meio para poder resgatar essa autoridade de novo, né? Então hoje, como filhos de Deus,
Nós já temos essa autoridade, por quê? Porque Cristo resgatou ela de volta, né? Cristo veio em carne, venceu a morte, venceu Satanás, venceu todo tipo de principado, todo tipo de potestade e resgatou essa autoridade de volta. É interessante que a gente nota na tentação de Jesus. Estão comigo aí, gente? Estou falando a beça, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo legal. Então vamos lá. É interessante notar que em Lucas 4, quando Jesus está no deserto e ele é tentado pelo diabo, o diabo fala para Jesus a respeito dessa autoridade que ele estava de posse. Ele diz para Jesus assim: eu posso te dar toda a autoridade agora dos reinos desse mundo, porque essa autoridade me foi dada. Então, é uma das poucas vezes na Bíblia onde o diabo está falando a verdade. A autoridade que Satanás tem, Adão tinha entregue para ele lá no Éden. Jesus não se dobra àquela tentação, Jesus vence e resgata, né, de forma legal essa autoridade que estava com Satanás e agora ele vai entregar nas mãos da igreja. Beleza. Então, essa autoridade, Jesus resgatou ela e para eu poder utilizá-la agora, eu preciso estar na igreja? Então, a questão não é necessariamente no ambiente físico, né, no templo. A autoridade, como ela é um poder delegado, ela não está atrelada ao ser membro de uma denominação, a você ter uma ficha de membro. Quando a gente fala que a autoridade está sobre a igreja, é porque a autoridade está sobre o corpo de Cristo. Então, se você nasce de novo, se você é da família de Deus, se você se torna corpo de Cristo, a partir desse momento, qualquer membro do corpo de Cristo tem a mesma autoridade, né? Seja um novo convertido, seja um pastor que já está há 50 anos no ministério, eles vão ter a mesma autoridade. Talvez não tenham o mesmo nível de conhecimento, talvez não tenham o mesmo nível de revelação, mas eles vão ter o mesmo nível de autoridade porque o nível de filho para Deus é só um, todo mundo é filho. Né? Diante de Deus a gente não tem cargo, patente, né? Nomenclatura mais maravilhosa do que ser filho de Deus. Então, no momento que a gente nasceu de novo, a gente já recebe essa autoridade agora como parte dessa nova aliança, dessa nova dispensação que a gente está. Essa autoridade ela não está especificamente atrelada, como eu falei, é um ambiente físico, né? Aonde você estiver como cristão, você vai ser autoridade naquele lugar. Amém. Na primeira edição do programa, Bate-Papo com o Professor, a gente falou sobre a matéria realidade da nova criação. Sim. E realidade da nova criação é o que eu sou em Cristo agora, depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Isso. Então, quando você acabou de falar que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente recebe de volta essa autoridade. Isso. Então agora eu sei que eu posso usá-la, ou seja, utilizá-la. Mas para utilizá-la, eu preciso sempre usar o nome de Jesus antes? Ou é algo que eu posso só colocar para fora e declarar e dar uma ordem que vai acontecer, porque agora ela já está em mim? É interessante notar porque o nome de Jesus ele é dado à igreja como sendo um nome que está acima de todo nome. Né? E a gente é orientado e aprende pela palavra de Deus que todas as orações que a gente faça usando esse nome de fato. Né? O nome de Jesus não é um amuleto, o nome de Jesus não é uma palavra mágica, não é um pirim-plim-plim, eu falo no nome de Jesus e as coisas acontecem. Não, existe fé que tem que estar envolvida, né? E consciência daquilo que eu estou falando. Agora, de fato, o nome de Jesus ele é um símbolo da autoridade, né? Porque a Bíblia vai falar que os demônios seriam expulsos através desse nome. Fala para a gente batizar as pessoas no nome do Pai, no nome do Filho. Então, sim, o nome de Jesus ele é extremamente importante, porque ele é o símbolo dessa autoridade. Né? Assim como um policial federal ou como um agente especial, quando ele vai chegar para se apresentar diante de alguma operação, ele já pode chegar se identificando com aquela insígnia. Né? Ele vai chegar com o distintivo, ó, eu sou do FBI, eu sou da polícia. Por quê? Porque aquele símbolo ali já mostra a que instituição a qual ele pertence ou qual é o nível da patente dele, né? Dentro da instituição, da polícia, seja qual for. E o nome de Jesus ele é mais ou menos isso para a gente. Né? Ele não é um amuleto, mas ele representa a autoridade que a gente recebeu. Porque a gente recebeu essa autoridade por causa de Cristo. E é o nome de Cristo que carrega o poder dele. Se eu tenho essa autoridade, um demônio pode me possuir um cristão? Olha só, essa pergunta é muito interessante, gente. Por quê? As pessoas encontram, né, experiências e histórias paralelas e diversas, mas em qualquer coisa que a gente tiver alguma dúvida, a gente tem que se pautar pela palavra de Deus, amém? Porque amém. A palavra de Deus é o nosso guia seguro. Então, quando a gente vai olhar para a Bíblia, no ministério de Jesus, a partir ali dos evangelhos e na igreja de Atos, a gente vai observar como era a experiência, né, de Jesus lidando com demônios. E você vai perceber que todo demônio que Jesus expulsa, ou todas as pessoas que estavam endemoniadas, elas não eram crentes.
Eram pessoas que não tinham aliança, que não tinham relacionamento com Deus. Por quê? A possessão demoníaca é quando um espírito consegue tomar conta de um ser humano em todas as suas dimensões, né? Espírito, alma e corpo são completamente possuídos pelo demônio, né? E quando isso acontece, a pessoa vai ficar naquele estado, como a gente vai falar, está endemoniado. Ela está completamente, né, tomada em todas as suas áreas pelo demônio. Um cristão não consegue ser possuído por quê? Porque a Bíblia vai falar que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, se eu nasci de novo, se o Espírito Santo habita em mim, não tem espaço para ter demônio dentro de mim. Então, não tem sentido você encontrar alguém que se diz cristão, se diz nascido de novo, e essa pessoa consegue ficar possessa. Se essa pessoa está num estado de possessão, ou ela não era nascida de novo, ou ela nunca nasceu de novo, ou alguma coisa aí não está encaixando. Porque se o Espírito Santo habita no espírito daquela pessoa, não tem como o demônio habitar ali. Amém. Então, você hoje está entendendo que você tem autoridade, que você é livre e que você não precisa ter medo. E como que funciona, então, quando um cristão ele dá de frente com, às vezes, uma macumba, ou recebe alguma coisa que teve alguma influência maligna? Como que o cristão precisa... Como que ele deve se portar diante disso? Muito boa essa pergunta. Isso daí é muito interessante porque, como eu falei, né, um dos maiores privilégios ou objetivos dessa matéria é trazer essa liberdade do medo, porque as pessoas ainda sentem medo daquilo que o diabo pode fazer. A Bíblia fala, em nenhum momento a Bíblia fala que eu e você devemos temer o diabo. A Bíblia fala que a gente não deve ignorar os seus ardis, que a gente não deve achar, né, que ele não tem a malícia, a malandragem, né? Porque a arma que o diabo tem para pegar um cristão é o quê? É a sugestão, é a indução, é o medo, né? Agora, quando a gente fala de uma coisa assim, como por exemplo, acordei, abri a minha porta e tinha um trabalho, tinha uma obra ali, ou eu soube que alguém fez alguma coisa para mim, como que é a minha reação? Isso é interessante porque, gente, a gente está entendendo, né, pela matéria, que nós já temos autoridade. Jesus fala assim, vocês estão recebendo autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O que Jesus está falando? Sobre obras do mal, sobre obras das trevas. Então, o sentido da autoridade é você está acima daquilo que o mal está tentando fazer. Desde a antiga aliança, a gente já vai ver no Antigo Testamento, lá Deus falando que nenhuma arma forjada contra o povo de Israel ia prosperar. Sabe? Deus sempre anunciou que aquilo que o diabo tenta fazer não é maior do que aquilo que Deus já fez. E a gente precisa ter essa consciência, essa matéria vai trazer muito isso. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem? Deus é muito mais poderoso, né? O lado do bem é muito maior do que o lado das trevas, né? É uma coisa que eu até gosto de falar, as pessoas às vezes acham que Satanás e Deus estão numa briga e numa disputa em pé de igualdade, mas esse tipo de disputa não existe, porque quem na Bíblia é comparado a uma disputa com Satanás é Miguel, que é um anjo. O diabo não está no nível de Deus, o diabo não está quase chegando, alcançando os pés de Deus para conseguir combater. Não existe esse nível de força. O diabo nem dá para contar o que ele é perto da grandeza do poder que Deus tem, sabe? Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo crente com medo de algum tipo de trabalho, de algum tipo de coisa, porque é uma demonstração da falta de consciência da autoridade. Sim. No Antigo Testamento tem uma passagem muito interessante que vai falar exatamente sobre isso. Um homem chamado Balaão, ele é contratado para profetizar negativamente ou para amaldiçoar Israel. Ele é contratado, né? Ele recebe o dinheiro para amaldiçoar o povo, espraguejar, se a gente fosse botar nos dias de hoje, talvez para fazer um trabalho, né, contra a igreja e tudo mais. E Balaão tenta diversas vezes amaldiçoar e não consegue. E determinada hora a pessoa que tinha um contratado pergunta para Balaão, Balaão, por que você não está conseguindo amaldiçoar o povo? E a resposta dele é muito interessante, ele diz assim, Deus já os abençoou, eu não consigo revogar. Ele fala assim, o que Deus fez é tão maior que aquilo que eu estou tentando fazer de mal não tem espaço para acontecer, né? E essa matéria de autoridade do crente vai trazer esse ensinamento para mim e para você. A obra de Cristo na cruz ela é perfeita, ela é completa. Ela te protege de qualquer tipo de mal. Ela te guarda de qualquer tipo de tentativa contra a sua vida, contra o seu ministério, né? A gente precisa ter essa consciência. Em Cristo nós somos guardados, em Cristo nós somos protegidos. E aquilo que Deus fez é maior, infinitamente maior, do que qualquer arma forjada, do que qualquer palavra maldita. Nada que o diabo tente fazer em relação à vida de um cristão vai surtir efeito, se esse cristão tiver consciência da autoridade que tem. Amém. É isso aí, meu irmão.
Você entendeu um pouquinho sobre a matéria autoridade do crente. Você quer conhecer mais, ter mais revelação da palavra, você que quer desenvolver e desempenhar o seu chamado em Cristo, venha conhecer o Rema. Nos siga nas nossas redes sociais, RemaJF, que é o nosso canal do YouTube, ative o sininho, se inscreva lá e também no Instagram. Foi muito bom estar com você, seja abençoado na prática dessa palavra. Amém.